Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui, a gente falando sobre HTML, ok? Bom, a gente já viu aqui divs e tudo mais, existem milhares de tags, tá? Mas eu vou deixar aqui embaixo um link para você acessar e lá tem todas as tags HTML e tudo o que elas fazem. Não tem como eu gravar todas as tags explicando tudo, até porque 99% das vezes você não vai utilizar estas tags. Então as tags que eu passei aqui são as principais. No decorrer aqui dos vídeos e os projetos que a gente vai fazendo, obviamente se tiver alguma tag que eu não expliquei, algo novo que eu vou precisar mostrar no projeto, eu vou mostrando e explicando para vocês. Mas basicamente as principais eu expliquei. Então você sabendo isso aqui é o que você precisa, é fundamental aí para HTML. Você já consegue criar site, já consegue aprender CSS, que a gente vai começar nessa aula aqui também. Enfim, então você já sabe o básico ali, o fundamento para você aprender HTML. Então lembrando que HTML não é uma linguagem de programação, então ela não tem muito que ser explicada, ela não é difícil, é isso aqui mesmo, né? Você falou, poxa, tão fácil assim, poucas aulas? Sim, realmente, poucas aulas, algumas coisas você já está apto, já está sabendo. Não diga que você é um programador HTML, tá? Por gentileza, não existe programador HTML. Se você não assistiu o primeiro vídeo onde eu falo que HTML não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de marcação, ok? Então, se você não assistiu, eu vou deixar o card aqui para você assistir, tá certo? Então tá. Bom, agora nós vamos começar com a parte de CSS. Aqui a coisa começa a ficar bem interessante. Como vocês viram, o HTML ele não tem cor, não tem tamanho, questão de fonte, a gente tem o IDF ali, tamanho da imagem, enfim, mas é só aquilo. A gente não tem nada. Se a gente quiser trocar o tamanho da fonte, cor, espaçamento e tudo mais, não é com HTML que a gente faz. A gente faz isso com CSS, ok? E nessa aula eu vou estar mostrando para vocês como que a gente configura aqui e faz para poder utilizar o CSS e já vamos iniciar algumas coisinhas aqui, perfeito? Então tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um arquivo aqui chamado style.css. Você pode chamar de estilo.css, como você quiser, perfeito? Criei. Agora é o seguinte, dentro da tag read, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a digitar link aqui, ó. Aliás, eu vou apagar, ó, só vou digitar link. E o VS Code já mostra pra gente algumas opções. Eu vou nesse link .css, ok? Esse link, essa tag link, ela serve para linkar alguma coisa. Então eu estou pegando alguma coisa, algum arquivo, alguma URL fora e estou puxando e trazendo aqui para dentro. Então é a mesma coisa que tudo que eu escrever nesse arquivo style.css, eu simplesmente chegar aqui e colar aqui, tá bom? Então vamos fazer o seguinte. Link .css relacionado a style sheet, quer dizer que isso aqui é um link de referência de estilo. E aí ele puxa o style.css, mas não é porque eu dei um nome, sempre vai vir esse nome. Então apaga, dá um Ctrl espaço aí e vai em style.css. Perfeito? E agora tudo que eu escrever aqui dentro desse CSS vai aparecer aqui. Show? Então para você entender, olha só. Eu vou criar um H1 aqui, ok? E vou colocar Rafael Menon. Perfeito? Atualizando, tá aqui, ó, Rafael Menon. Show de bola? E vamos começar a entender então sobre o CSS. Vamos lá. O que é CSS? É todo o visual. Você vai dar um estilo para o teu HTML. Perfeito? E como que a gente faz aqui para colocar estilo, por exemplo? Bom, primeiro a gente precisa entender algumas coisas. Quando a gente vai mexer em propriedades do HTML, como body, como div, o próprio H1 que eu criei aqui, parágrafo, tags que existem, como que a gente faz para aplicar alguma coisa? Por exemplo, se você vai mexer numa div,
você simplesmente escreve div e abre chaves, ok? Assim também como H1, você pode digitar aqui H1 e abrir chaves. Quando é parágrafo também, o P e abre chaves. Então, tudo que são as tags do próprio HTML, a gente faz desta maneira aqui, ok? Mas eu não recomendo que você faça isso. Alguns casos, mas olha só, eu vou criar aqui, eu vou mexer no H1 para você entender a diferença. Então eu vou pegar o H1 e vou mudar a cor dele. Como é que a gente faz para mudar a cor? Eu venho aqui e escrevo color, ok? E aí o próprio VS Code já dá várias opções aqui para gente. Se eu escrever aqui, por exemplo, blue, né, para ser um azul, no CSS a gente tem que colocar ponto e vírgula no final para identificar que aquele seu comando acabou. Se eu salvo isso aqui e venho agora no meu CSS, olha só a cor que ficou o meu H1. Só que qual que é o problema disso? O problema disso é o seguinte, se eu colocar aqui um outro H1, eu vou escrever aqui Renato da Silva, por exemplo, vou salvar, também vai ficar azul. Então, dessa maneira, tudo que for H1 que estiver dentro da minha página vai ficar azul, porque eu estou mexendo em todos os H1, ok? Mas eu não quero. Então, como que a gente faz? O ideal é criar uma classe CSS e usar ela na tag que você quer. E como que a gente faz para criar uma classe? A gente coloca ponto, ok? E aí você dá o nome que você quiser. Então, por exemplo, minha tracinho classe. Só não pode usar espaço. Você pode usar underline, traço, barra, enfim, o que você quiser. Eu dou o nome de minha classe. Salvando isso aqui e voltando, meu texto voltou ao normal. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o nome dessa classe, que eu dei o nome de minha classe aqui, venho aqui na tag que eu quero, então eu quero só no primeiro H1, ó, aqui dentro, eu vou dar um espaço e eu vou digitar class, que é a classe que eu vou colocar. E eu simplesmente colo minha classe. Um detalhe, não precisa colocar ponto, ok? Aqui no HTML você não coloca ponto. Você coloca ponto somente aqui para criar a classe, ok? Então, fazendo isso, salvando, eu vou lá e agora só onde eu coloquei a classe, que eu dei o nome de minha classe, ficou azul. Se eu quiser que aqui embaixo também, eu tenho que passar o classe e minha classe. Aí os dois vão ficar azuis, ok? Então, minha classe, se eu tirar, obviamente, o H1 não vai mais funcionar. Funciona só para H1? Não, como eu estou criando classe, eu não estou preso a uma tag. Então, se eu criar, por exemplo, aqui, ó, um parágrafo e colocar aqui, ó, meu parágrafo sem acento mesmo, e colocar a classe aqui, ó, class, minha classe, também vai ficar azul. Só que, claro que um tamanho diferente, porque H1 tem um tamanho, é um título, e P é um parágrafo, vai ficar menor, ok? Então, desta maneira aqui, a gente acrescenta a classe. No HTML também, a gente consegue dar um ID. O ID é uma identificação, então eu posso colocar aqui meu tracinho H1, tá? Ou meu primeiro traço H1, ok? E a gente também pode tirar a classe e colocar um CSS conforme o ID. Então eu vou copiar isso aqui e salvar. Se eu voltar aqui, ó, vai ter tirado o azul do Rafael Menon. Para a gente fazer isso, como é um ID, não é uma classe, a gente coloca o joguinho da velha aqui, ó, desta maneira, tá? E aí a gente consegue fazer exatamente a mesma coisa. Deixa eu colocar um blue aqui. Salvando, indo lá, funciona da mesma maneira. Então, com o ponto, a gente cria uma classe e com o joguinho da velha aqui, o hashtag, a gente mexe no ID, e aí você precisa passar aqui como ID. Se for ponto classe, você tem que passar como class, tá certo? Então aqui tá a diferença. Se você não colocar o link, muita gente, quando eu ensino, fala, Rafael, eu fiz a classe e tudo mais e não funcionou. Aí você tem que olhar o seguinte, alguns pontos. Ou você não colocou o link do teu arquivo CSS corretamente.
Então, não vai funcionar. Se eu apagar esse cara aqui, ó lá, vai voltar, não vai funcionar o meu estilo. Então, eu preciso ter o arquivo aqui, ó, aí sim, de fato, se aplica, tá? Ou você colocou a classe com o nome errado, ou o ID com o nome errado. Às vezes você colocou o hashtag aqui, o ID, e criou como classe, não vai funcionar. Você tem que colocar do jeito certo. Classe é ponto, tem que colocar exatamente o nome sem o ponto aqui no HTML. Quando for ID, você coloca o hashtag. Rafael, qual que eu crio aí? Com class ou o ID? É legal com class, tá? Class é para identificar a classe do CSS. ID é às vezes para você usar junto com JavaScript e tudo mais. Então, utilize o CSS. Perfeito? Então é isso. Vou ficando por aqui e agora a gente vai começar conteúdos aí sobre CSS. Tá bom? Então vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.